Hoje nós vamos falar de um assunto aí necessário para as confeiteiras e para as futuras confeiteiras. Toda confeiteira e futura confeiteira precisa saber sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Lourenço, sou proprietária da Sweet Taças, especialista em sobremesas e professora de sobremesas em taças. E eu ajudo você a faturar mais de R$3.000 com venda de sobremesas em taças. E hoje nós vamos falar sobre utensílios. Quais utensílios você precisa para começar a trabalhar na confeitaria? Pessoal, então vamos lá. Mas antes, é o seguinte, nós estamos com as inscrições para o curso Sobremesas que Encantam abertas. É um curso maravilhoso, com mais de 32 módulos, onde eu ensino você a ter um negócio com sobremesas em taças. E, além disso, eu ensino as minhas receitas das minhas sobremesas, que são testadas e aprovadas pelos meus clientes. Então, assim, você tem a sobremesa lucrativa na mão ali com o meu curso e é simplesmente incrível, viu, gente? 32 módulos cheios de detalhes. Qualquer dúvida sobre isso, vocês falam com a gente no direct, tá bom? Então vamos lá, gente. Quais utensílios você precisa ter para começar na confeitaria? Uma das maiores vantagens que se tem em trabalhar com confeitaria é que você não precisa de muita coisa, embora existam aí inúmeros utensílios. E aqui, sabe, eu não sei você, mas quando eu entro em lojas de confeitaria, eu fico deslumbrada. Eu amo tudo, eu quero tudo. Só que não dá, né, gente? Não dá nem pra mim, não dá nem pra você, não dá pra ninguém sair comprando tudo de uma vez. Então, hoje nós vamos conversar sobre o que de fato você precisa, o que você precisa ter aí para você começar a trabalhar com sobremesas em taças. Fica ligado aí que você vai se surpreender. Então, o que são utensílios? Utensílios são objetos, né, que nós usamos para trabalhar na culinária em si, na cozinha em si, né? Então, utensílios de confeitaria são esses... como outra palavra para objeto, amor, que me faltou aqui? Objetos que nós usamos para trabalhar na confeitaria, né? Então existem inúmeros tipos, inúmeros jeitos e inúmeros finalidades de utensílios. Você vai encontrar utensílios aí para todo tipo de técnica que você precise para trabalhar na confeitaria. E para quê, né? A gente precisa investir em utensílios específicos de confeitaria. Quando a gente chega, né, no ponto de poder investir, né, e eu falo isso com muita propriedade mesmo, porque, como eu falei no início da live, uma das razões maravilhosas de se trabalhar com confeitaria é porque você não precisa de muita coisa para começar, entendeu? Mas depois, quando você já tem como comprar, como adquirir, os utensílios adequados, eles abrem muitas possibilidades para você. Como assim abrem possibilidades? Primeiro, eles te ajudam na otimização do seu trabalho no dia a dia. Você consegue produzir mais rápido quando você tem os utensílios certos. Você consegue aí, enfim, ser mais organizado quando você tem os utensílios certos. Você consegue ter precisão nas suas receitas e você também consegue profissionalizar mais o seu produto quando você tem os utensílios necessários para você trabalhar na confeitaria. Mas aí eu falo o seguinte, e eu quero agora falar mais profundamente. Você não precisa começar comprando coisas, você pode usar o que você tem na sua cozinha, né? E quando a gente fala, mas eu preciso, Adriana, às vezes de um ou outro utensílio, sempre, necessariamente, você pode comprar utensílios mais em conta para você, né? Não precisa já ir de cara, já olhar para aquela batedeira, a KitchenAid, né, amor? Aquela o sonho de toda confeiteira. Não, você pode ter ali a sua planetária ou sua batedeira de mão, tranquilamente, e trabalhar tranquilamente. Claro
que quando você tiver condição de comprar uma batedeira maior, uma batedeira profissional, isso vai te ajudar, ó, a você otimizar o seu trabalho. E essa é uma das razões de você investir em utensílios melhor, para você aumentar a sua capacidade de produção, por exemplo, certo? E é importante você conhecer os utensílios para você saber a função de cada um deles. E sabendo a função de cada um deles, você vai saber como que deve ser a estrutura do seu utensílio, para que você saiba, quando você for comprar, qual escolher. Porque no mercado existem inúmeras possibilidades de inúmeros preços. E não necessariamente os preços mais caros são os melhores utensílios. Às vezes você vai comprar uma espátula linda como essa aqui, de cupcake. Você, ai, que coisa mais linda. Tá lá, vamos supor, R$20, né? R$30 uma espátula. Aí você olha para essa aqui, essa aqui é muito sem gracinha. Entre essa e essa eu fico com essa. E essa aqui tá lá R$20, vamos supor. Só que essa aqui é infinitamente melhor do que essa aqui. Não tem comparação, entendeu? Então, por isso que é importante você conhecer as funções dos utensílios, você saber para que serve cada um, qual que é o mais adequado para você comprar o certo e não perder tempo e nem dinheiro. Então vamos lá, vamos começar aqui falando de cada utensílio, vamos falar da função de cada um deles e eu vou falar qual que você deve ter aí na sua casa, aí na sua cozinha da sua casa ou na sua confeitaria, para você começar. Porque o tema da nossa live é esse, né? Quais utensílios eu preciso ter para começar na confeitaria? Primeiro eu vou dar uma geralzona. Nós não vamos aprofundar, né, muito aqui, porque a gente não tem tempo. Mas vou dar uma geral e depois eu vou falar quais que você precisa ter, tá bom? Primeiro utensílio que eu já chego de cara falando é sobre a panela. Existem muitos tipos de panela aí no mercado, muitos. E tem a panela de alumínio, a panela esmaltada, panela de cobre, panela de ferro e panelas, enfim, e tem essa panela aqui de inox, panela de vidro, gente, tem todo tipo de panela. E essa aqui é a panela de inox com fundo triplo, certo? Então ela é uma panela bem pesada, é uma panela que dura ad eterno, ela tem validade aí indefinida, porque é uma panela boa, que tem uma durabilidade aí para sempre. Se você cuidar da sua panela, você sempre vai ter sua panela. Você pode explicar a diferença dela para aquela vez que você fez um brigadeiro com uma panela comum? Ah, vou explicar, pode deixar. Então, o que acontece? A panela de inox com fundo triplo, que é essa aqui, por que é a que eu mais indico e por que essa aqui são as indicadas pelos profissionais de confeitaria? Porque ela distribui o calor de uma maneira uniforme e ela esquenta e mantém o seu produto quente ali por mais tempo. Então ela atinge uma temperatura e é uma temperatura uniforme, todo o fundo da panela fica com a mesma temperatura e ela cozinha mais rápido. O preparo ele é feito num tempo menor quando você usa essa panela, né? Então ela é uma panela excelente, ela não solta nenhum tipo de resíduo no seu creme, no seu preparo. E eu aconselho, por exemplo, você comprar uma panela de inox dessa aqui, mas com cabo. Tem panelas desse tamanho aqui com cabo, para você segurar o cabo e você poder misturar e ter mais segurança. Como a minha é cabo pequeno, eu seguro aqui com pano de prato. Já me queimei muitas vezes, entendeu? Então, quando você for comprar, não compre essas aqui de alcinhas, compre aquela de cabo para você poder misturar. Essa aqui é a melhor panela. E para vocês terem uma ideia, isso que o Alexandre falou, teve um dia desses, bem recente, que eu fui fazer um brigadeiro em um fogão industrial. A chama, gente, era isso aqui, super grande e aquela chamona, e eu tava com pressa, eu já liguei lá no fogo alto mesmo para fazer lá um brigadeiro, só que eu tava usando uma panela de alumínio comum e demorou. Com aquela chamona, demorou.
Por que que demorou? Porque não tem distribuição de calor adequada na panela de alumínio. Ela era uma panela pesada? Era uma panela pesada, mas ainda assim, eu faço um brigadeiro mais rápido nessa panela de inox do que fiz lá naquele fogão, né? Eu digo assim, um brigadeiro mais rápido na panela de inox, num fogão como esse aqui, como o meu, do que numa panela de alumínio no fogão industrial. Vocês entenderam? Então, assim, na prática, você ter uma panela como essa aqui otimiza muito o seu tempo de trabalho. Você consegue fazer mais rápido as suas produções. Então, qual a panela adequada e indicada para você começar? É essa aqui. Adriana, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu preciso começar na confeitaria. Uma panela dessa aqui é caro. Quanto que é uma panela dessa aqui, amor? Não tenho nem ideia. Dá uma pesquisada aí, vê se você consegue. Gente, realmente, uma panela dessa aqui não é barata, mas é uma panela para vida. Você precisa ter essa panela aqui para começar? Não, não precisa. Mas então, Adriana, eu tenho só a panela de alumínio. Tudo bem, você pode usar a sua panela de alumínio, mas aí você vai tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando você for fazer o seu creme, o seu preparo ali na sua panela de alumínio, você não pode usar colheres de inox, você não pode usar fouets de inox, tudo tem que ser de silicone. Por quê? Porque o alumínio solta alumínio. Ele solta alumínio ali no seu preparo, né? Muitas vezes quando você faz até um brigadeiro branco, por exemplo, ele fica um pouquinho leve cinza, porque solta realmente resíduo. Então você tem que tomar cuidado quando você for fazer para usar espátulas de silicone, não usar nada de alumínio, não usar fouet, precisa usar o fouet, deixa eu ver se eu acho um fouet aqui, de silicone, fouet de silicone para panela de alumínio, certo? Bom, a segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre as espátulas. Espátula esse utensílio, eu indico sim, vocês precisam comprar um para vocês, mesmo que você compre uma ali, e ela dura bastante se você cuidar, entendeu? Então, primeiro, comprar uma boa espátula de silicone. Adriana, mas eu tenho muita colher de pau. Colher de pau já foi proibido o uso em cozinha profissional, em cozinha industrial, em cozinha profissional, enfim. Achei um jogo aqui com 6 por R$1.000. Dá R$170 por panela. De inox fundo triplo? Uhum. Da Tramontina? Uhum. É barato. Baratíssimo. Assim, um jogo, né? E individual? Jogo completo. Individual não achei, vou procurar ainda. Porque aí elas precisam só de uma, entendeu? Não precisa comprar o jogo. Não, eles dividir, dá R$160. Bom demais, viu, gente? Mas aí seria ideal ter pelo menos duas, assim, uma maiorzinha, né? Tipo essa aqui mais alta. Uma dessa e uma dessa. Porque essa aqui você consegue fazer meia receita e não se queima, né? Mas vê se você acha. Então, gente, o que acontece? As espátulas, sobre as colheres de pau. Colher de pau já foi abolido da cozinha profissional. Adriana, mas eu trabalho da cozinha da minha casa. Então, você tem que saber o seguinte: embora você trabalhe da cozinha da sua casa, você é uma profissional. Então, você não vai usar colher de pau. Por quê? Porque na madeira, a madeira, ela absorve todo tipo de impureza, de cheiro, de tudo que você vai imaginar. E você não consegue limpar a madeira adequadamente, porque ela é porosa. Por mais que seja aquelas colheres de pau boas, bem lisinhas assim, ela ainda assim é bem porosa e ela entra resíduo ali. Então você não deve usar colher de pau na cozinha. O que você deve usar são espátulas, entendeu? E qual a espátula indicada para você comprar e você usar na sua cozinha, para fazer suas sobremesas. Ó, achei um jogo aqui por R$602 com 4 panelas. Fundo triplo e cabos e alças em Braquelite. Olha. Tramontina Brava Braquelite. Excelente. Gostei. Tá vendo? Não é uma coisa Já tá assim. querendo comprar, né? Já tô querendo comprar. Eu preciso de umas de alça aqui, Ó, né? um de cabo comprido. Cabo. R$356.
R$ 356, tá. Ah, Adriana, R$ 356 é pesado, né? Sim, eu sei que é pesado, né? Para muitos é pesado mesmo, mas é um investimento. Mas não compensa comprar avulso, essa mesma Compensa panela, você juntar mais um pouquinho, não, né, essa gente? mesma panela num jogo completo, com 6 panelas, tá saindo 1.070. Ah, Mas não. você comprar uma por 356, não compensa. Não compensa. É melhor vocês juntarem um pouquinho mais dinheiro. Divide em 12 de R$ 106. O ideal é você juntar o dinheirinho pra você ir lá comprar à vista, né, gente? Porque esse negócio de fazer prestação Não é bom. não é bom. Principalmente pra quem tá começando na confeitaria e o seu negócio. Não comece com dívidas. Compre o curso à vista. Compre o curso, que vale a pena, né? Pra você já começar a ganhar dinheiro aí e poder comprar sua panela logo. Né, amor? Então, gente, olha só. As espátulas, elas são... como que tem que ser a sua espátula? Quando você for comprar a espátula... Deixa eu ver se tem uma aqui, gente. Só pra você ter uma ideia. Olha que linda. Olha que linda as espátulas aqui, né? Roxinha, fofinha. Ela veio num jogo todo bonitinho. Coisa mais linda. Mas olha isso aqui, ó. Estão vendo? Gente, isso aqui, pra você misturar... não serve pra nada. Isso aqui, olha, ela não te dá segurança, ela não mistura nada, entendeu? Nem pra você raspar ali. Isso aqui não é espátula adequada pra você. Então, ó, primeiro, duas coisas. Espátula que elas soltam o cabo não é a ideal. Eu sei que a gente tem muitas dessas, mas não compre espátulas que solte cabo, porque aqui dentro acumula sujeira. Se você não lavar direito, entendeu? Pode acumular sujeira aqui. Aí, às vezes, você tá lá na pressa, lavou ali, deixou um pouquinho de sabão. Aí, o sabão ficou ali dentro, você pegou, fechou, foi lá fazer cai sabão no seu preparo. Isso pode acontecer, imagina ali. Já fez produção grande aí? Eu sei o que é produção grande, ó. Sufoco ali, você lavando e secando e fazendo. Então, você tem que otimizar o seu tempo, inclusive com os utensílios que você tem. Você tem que facilitar a sua vida. Então, espátula que solta cabo não é indicado, tá bom? Não é indicado espátula que solta cabo. Ah, Adriana, mas eu só tenho espátula que solta cabo. Então, você vai tomar muito cuidado na hora da higiene. Vai higienizar bem, vai secar bem, inclusive essa partezinha aqui, isso aqui, para quando você for fazer o seu preparo não ter perigo de cair sabão, água lá dentro do seu preparo, tá? E qual é a melhor? Olha só, essa aqui que é linda é só para decoração, tá? Minha filha pequenininha ama essa aqui, ela brinca com essa aqui, mas isso aqui para cozinhar, não, porque primeiro que o cabo dela é de madeira, ela solta, entendeu? Esse cabo aqui, ele acumula muita bactéria, né? Então, assim, não é o ideal para você usar na sua cozinha aí profissional para você fazer suas sobremesas, tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, como que deve ser a sua espátula? Existem vários tipos de espátulas e formatos, e cada um desses formatos, ele tem uma função específica, né? Esse aqui, ó, é muito legal você usar espátulas como essa aqui para você fazer... misturar ganache, por exemplo, ali na tigela, entendeu? Olha, faltou as minhas tigelinhas aqui, amor. Preciso falar das tigelas. Se você conseguir pegar, pelo menos uma tigela e um bolzinho pequenininho, tá bom? Não precisa ser muita coisa, não. Então, olha só. Vamos primeiro falar aqui do cabo. Como que deve ser o cabo da espátula? Ele tem que ser inteiriço, como esses aqui. Tá vendo? Eles não soltam. Obrigada. Eles não soltam. Então, olha aqui, aqui tem como você deixar, limpar bem direitinho todos eles, tranquilamente, lavar, não tem nenhum lugar para entrar sujeira e acumular resíduo. Então, cabos inteiriços. Segunda coisa, esse ferrinho aqui, ó, ele precisa chegar até a ponta dele. Tá vendo que esse aqui não chega? Ele só chega até aqui, um pouco mais da metade. Essa aqui também, ó, ela não é uma espátula ruim, mas, ó, o ferrinho dele não vai até a ponta. Ela é durinha, mas ainda assim é mais maleável. Já essa espátula aqui, que é a minha preferida, inclusive, eu tenho o nome, a marca, tudo direitinho no meu curso, né, dessa aqui. Essa aqui, ó, ela é toda durinha.
O cabo, ele vai até na pontinha. Ela te dá segurança na hora de você misturar os seus cremes. Às vezes você tá misturando ali um brigadeiro pesado. Você precisa de ter uma espátula firme como essa aqui. Isso aqui, sabe, ela até descansa o seu braço. É mais fácil de você trabalhar com ela. Então tem que ser uma espátula inteiriça, onde o ferrinho vai até a ponta. Entenderam? O que mais? Olha só, entre essas duas aqui, essa aqui é a melhor, né? Essa aqui é boa também? É boa também, mas essa aqui é superior, porque essa aqui é mais, ela não é tão maleável, mas ainda assim ela é maleável, tá vendo? Essa aqui, ó, ela é bem durinha mesmo. Obrigada, amor. E sobre os formatos, tá vendo que existem vários formatos, ó? Esse formato aqui, que ele é abaulado de um lado e retinho do outro lado, ele é o ideal para você fazer cremes, brigadeiros, recheios. Por quê? Porque quando você vai misturar, esse cantinho aqui, ó, não, tá bom, não precisa mais não. Esse cantinho aqui, ó, ele vai passando, ó, tá vendo? Em todo o cantinho da panela, tá vendo? Então, isso aqui você consegue varrer o fundo da panela de tal forma que não fique nenhum queimadinho nos cantinhos. Então, o ideal para você fazer recheios mesmo na panela tem que ser ele abauladinho de um lado e com essa pontinha aqui do outro lado. Esse todo quadradinho, ele é melhor para você fazer o quê? Para você fazer, tipo, misturar alguma coisa assim num bol, numa tigela, ou uma ganache, ou um creme, enfim, uma calda, entendeu? Esse aqui, ele é melhor para isso. Ele também consegue varrer direitinho lá as latinhas de leite condensado, de creme de leite, enfim, né? Então, deu para vocês entenderem, gente, sobre a espátula? Espátula ideal é essa aqui de cabo completo, não é cabo que solta, onde o ferrinho vai até, obrigada, amor, vai até a pontinha dele, tá bom? Então, vamos lá. Outro utensílio importante para você... Mônica Schweitzer tá falando aqui no Facebook a respeito de colher e tábua. Colher? Olha só, Mônica, você precisa de colheres. Nós, dentro da nossa cozinha, a gente precisa de muitas colheres. Quais que você vai preferir? Colher de inox completinha, cabo inteiro. Aquelas colheres de cabo de madeira, cabo de plástico, não. Por quê? Porque elas também acumulam sujeira, né? Foi bom você me lembrar que já vai na ordem aqui, viu, Mônica? Então, colheres que você vai usar, você precisa de vários tipos de colheres, de vários tipos de tamanho. Use essas aqui, ó, de inox, toda completinha, nada de cabos de madeira, de plástico, né? Porque elas acumulam sujeira ali, elas danificam, elas queimam, enfim, tá bom? Essa aqui, ó, dura pra vida toda também. O que mais que eu quero falar com vocês aqui? Sobre bols e tigelas. O que é bol? Bol é uma tigelinha pequenininha, como essa aqui, por exemplo. E tigelas são bols maiores, né? Como esses aqui. Tem inúmeros tipos de bols. De vidro, de inox. Esse aqui é de cerâmica. E eu tenho também de porcelana, só que eu não deixei separadinho. Qual os bols e as tigelas que você vai preferir ter na sua cozinha? De inox e de porcelana. O bowl como é que é o nome disso aqui? Cerâmica. Ele não é indicado, porque muitas vezes você usa isso aqui para levar um chocolate para derreter no micro-ondas, alguma coisa, e ele faz o quê? Ele não distribui o calor. O calor fica só nele. E lá o produto de dentro não derrete, sabe? Então você se queima com ele. Ele não é o ideal. Ai, Adriana, mas eu posso usar esses bowls de cerâmica? Amor, não precisa. E ele é bom, né? Ah, tá. Esse é tipo um ramequinho.
Olha, esse material que é tipo de porcelana de louça, ele é ótimo, ótimo para você ter, para você guardar recheios, para você derreter chocolates no micro-ondas, porque ele não absorve o calor nele, ele realmente distribui o calor para o produto que tá aqui nele, entendeu? O bol de inox, ele é excelente, porque ele é fácil de lavar, né? Ele não acumula nada de sujeira, como esses aqui também, mas, inclusive, nas cozinhas profissionais, os bowls que eles usam sempre são de inox. De vidro, eu uso, mas não é indicado você usar. Por quê? Porque ele retém muito calor. Então, quando você vai derreter qualquer coisa, você vai pegar nele, você pode se queimar. Você pode quebrar ele facilmente quando você vai fazer uma mistura, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, você pode usar? Pode usar. Eu uso. É o que você tem? É o que você tem, então use. Mas o ideal são essas tigelas de inox, que você pode bater aqui na batedeira, não vai ter perigo de quebrar. Você pode colocar de um lado pro outro. É fácil de lavar, entenderam? Então... Fala sobre as tábuas também. Ah, tá, vou falar. É verdade, as tábuas. Tem uma... Tábua de vidro. Não precisa pegar, não. Gente, olha só. Gente, tábua, que a Mônica perguntou. Qual tábua que você vai usar na cozinha? Adriana, eu tenho uma tábua de plástico que eu só deixo pra a minha confeitaria. Tudo bem, você pode usar. Eu não gosto muito, tá? Porque ainda assim, mesmo você sendo bastante higiênico, ela pode acumular sujeira ali, porque você corta alguma coisa, né? Então ela vai abrindo frechinhas nela. Arriscando, né? Ela vai riscando. As de madeira também, eu já não aconselho de madeira para confeitaria. Eu uso a tábua de vidro. Ai, mas não é perigoso quebrar? Não, existem muitas tábuas de vidro que elas são ótimas, né? As minhas duram aí anos sem quebrar. E quando quebra, assim, realmente é por causa do uso, porque já usou muito mesmo. Então, eu uso as de vidro. Elas são fáceis de lavar, elas não deixam cheiro nenhum, e não acumulam cheiro, não acumulam nada. Usou, lavou, tá limpa, cheirosa, e é isso. Então, a tábua que eu uso é a de vidro. Os bowls, Adriana, bowl de plástico, pode usar, mas tem que ser aquele livre de BPA. É isso, né, amor? Livre de BPA. Tipo Tupperware. É ótimo, eles não esquentam, eles são ideais, inclusive, para você derreter chocolate. Super indico os bowls de plástico. Porém, né, tem que ser livre de BPA e você tem que higienizar bem. Cuidado para você não passar nada que corte, que faça vincos, assim, pequenos cortezinhos, arranhões dentro do seu bowl de plástico para não acumular sujeira, ok? Falamos dos bowls, agora nós vamos falar do fouet. Gente, fouet na confeitaria é muito importante, porque com o fouet você consegue, por exemplo, salvar um creme que está empelotado. Você pega ali, bate com o fouet e o cremezinho vai ficar mais liso, sem os gruminhos, né? E você consegue agregar ali um chantilly a um creme, agregar as claras em neve ao bolo ou algum tipo de creme. Então o fouet ele é muito importante dentro da cozinha. É importante sim você ter um fouet. Eu indico que você tenha um de inox. Claro, se você trabalhar aí com panelas de alumínio, você vai precisar de um fouet de silicone, como esse aqui, por exemplo, né? E tem vários tipos, tem pequenininhos, tem grandes, tenha de todos os tamanhos possível, porque cada preparo e quantidade de preparo, ele pede um tamanho de fouet ideal, tá bom? Falamos das colheres, falamos das tigelas, dos fouets, e agora eu quero falar aqui das facas, né? Faca na confeitaria precisa? Precisa. Faca na confeitaria precisa sim, gente. E você precisa de ter todos os tipos de faca, tá bom? Essa aqui, por exemplo, é uma das mais importantes, porque com essa aqui você consegue cortar massas sem você esfarinhar as massas e ela ficar
bem precisa, você consegue ter precisão. Quando você vai cortar uma massa folhada, por exemplo, você consegue cortar e ela não quebrar. Então, faca na confeitaria você precisa ter. Faquinhas pequenininhas com essa aqui bem afiadas, de precisão, para você cortar a fruta. Ali você vai montar a taça. Você precisa de tirar ali o cabinho do morango, então precisa ser uma faca pequenininha, caiba na sua mão, de precisão, para você não cortar tudo errado, né? Eu indico mais essas aqui do que essas aqui. Essas aqui, elas não são tão afiadas, elas são, sabe, difíceis de usar. Então, essas aqui são as melhores, tá? Formas para sobremesas em taças. Para sobremesas, no caso do meu curso, as formas que vocês precisariam seriam essas aqui. Pode ter a forma redonda também, mas formas simples. Qualquer tamanho, para você assar os seus crocantes, para você fazer cheesecake, para você fazer brownie, para você fazer cookie. Então, de todos os tamanhos, redondas, retangulares, é importante que você tenha sim, porque nós usamos as formas, ok? O que mais? Isso aqui são medidores. E aí eu quero falar o seguinte, quero falar disso aqui com outro utensílio que aí sim eu indico muito e eu acho que você precisa ter para começar, que são as balanças. Qual a função dos medidores? É você medir a quantidade do ingrediente na sua receita. A confeitaria, ela é uma profissão? Uma profissão de precisão, certo? Então, a gente precisa, tudo é medido. Só que, para que você consiga replicar a sua receita, o ideal é que você saiba toda a sua receita em gramas ou ml, entenderam? Então, esses medidores aqui, eles ajudam sim. Às vezes você pega aqui, vou pegar aqui, eles pedem lá 250 gramas de farinha. Você sabe que aqui tem 250 gramas, você já pega aqui, mas ao mesmo tempo que você pega aqui, você já pesa. Porque você necessariamente tem que pesar todos os seus ingredientes. Ajuda, mas não precisa investir nisso aqui. Entendeu? Você não precisa investir em medidores. Ajuda você ter lá uma medida de colher de sopa, uma medida de colher de chá. Já ajuda, mas tudo você vai ter que transpor para gramas ou ml. Então, o ideal é que você já saiba todas as suas receitas para gramas ou ml. Ai, Adriana, mas eu não... É legal a gente ter, porque a gente pega receitas no YouTube e as receitas que estão lá estão em xícaras, em medidores, em colheres. Então, sim, é importante você ter para até você conseguir transpor as receitas que você pega para gramas e ml. Como é que tá no seu curso? No meu curso? No meu curso está em gramas. Mas a gente também dá as medidinhas as medidinhas de medidas, né? De xícara e tudo. A Mãe Tem Doce, ó, o canal dela chama Mãe Tem Doce, bem legal, gostei do nome. Tá mandando um oi, conheci você hoje. Olá, querida, seja bem-vinda, viu? Inclusive, gente, falando para quem entrou aqui agora, nós estamos com as inscrições do curso Sobremesas que Encantam aberta. Somente até sexta-feira. Depois a gente vai abrir mais uma turma e encerramos a turma no ano. E está num valor promocional. Inclusive, a gente vai fazer um upgrade no curso e esse valor vai mudar de verdade. Então, assim, é um curso maravilhoso. São mais de 32 módulos, com mais módulos que eu já estou inserindo aí. E, enfim... Quem quiser ver a amostra, tem no canal aqui, no perfil, as amostras, montagens, as fotos das taças. Exatamente. Entrem aí, verifiquem como é que são as aulas, né? São aulas explicativas, passo a passo aí de todas as sobremesas. E não é só isso. Por exemplo, lá tem um módulo de utensílios, onde eu aprofundo muito mais tudo que eu tô falando aqui, né? E ainda tem PDF explicando a função de cada utensílio que vocês precisam saber, e-books, beleza? Então, gente, agora o que eu indico você ter na sua cozinha para você começar aí? Uma balança. Essa eu digo que você precisa ter. Por quê?
Primeiro, para você fazer todas as suas receitas com peso certinho, certo? Segundo, porque quando você vai montar a taça, você precisa montá-la sobre uma balança, porque você precisa pesar cada camada dela. Então, a balança você precisa ter. Adriana, mas eu não tenho dinheiro para comprar balança. Essa balança aqui, ela é uma balança um pouco mais cara, que ela é uma balança de precisão. A gente consegue pesar gramas, né? A partir de 2 gramas e tudo. Mas no mercado existe aquela balança branquinha, normal. Gente, você encontra ela de R$ 29,90. Tranquilo na internet. Então é um investimento que você consegue fazer e que você precisa fazer. Essa aqui também é um tipo de balança de precisão, que você consegue pesar pequenas porções, como pozinhos, assim, tipo micril. Micril é a manteiga de cacau em pó, que ela é muito usada para fazer temperagem de chocolate. Inclusive vai ter curso de Páscoa, viu, pessoal? Onde eu vou ensinar todos os tipos de temperagem. O micril você consegue pesar em balanças de precisão como essa aqui. Essa balança é muito usada para você porcionar doces, brigadeiros, porque você consegue pesar lá 20 gramas, 15 gramas e todos os doces saem perfeitos e iguais. Adriana, eu preciso de uma balança dessa para começar o meu negócio de sobremesas? Não, você não precisa. Você precisa de ter uma balança simples, a mais barata que você tiver, conseguir que funcione, tá bom? O que mais que eu preciso falar para vocês? Termômetros. Esse aqui é um termômetro palito e quando você já está trabalhando de maneira profissional na confeitaria, palito ou espeto. Você consegue chegar no ponto dos cremes, no ponto de calda de açúcar, no ponto ali na temperatura de chocolate, muito mais fácil quando você usa um termômetro. Esse termômetro é o que os profissionais indicam, mas para mim ele é muito trabalhoso, porque você precisa deixá-lo lá no creme e ele demora para chegar na temperatura que tá. Então, eu como sou uma pessoa mais prática, né, não dá tempo, por isso inclusive que eu trabalho com sobremesas, porque eu gosto do produto mais prático, eu não simpatizei muito com esse aqui, mas indico. Se você só tiver esse aqui, tá maravilhoso. Esse aqui, amor, ele, como é que chama ele? Esse é infravermelho. Infravermelho. Esse aqui, ele não é o indicado porque ele mede a temperatura de cima, mas da superfície. Mas é só você tomar o cuidado de, antes de medir, você misturar, deixar ali todo o creme na mesma temperatura e você medir. Ele é rápido, você consegue ver a temperatura. Eu gosto desse aqui, inclusive para fazer temperagem de chocolate. Adriana, eu preciso disso aqui para começar na empresa de sobremesas em taças? Não precisa. Você consegue fazer uma temperagem mais caseira, que eu também ensino no curso, tá bom? Isso aqui é mais para frente, quando você tiver como investir. Por exemplo, para Páscoa eu indico que você compre? Aí eu já indico. Porque na Páscoa, como a gente faz cascas de chocolate, a gente precisa de ter precisão em temperatura, na temperatura do chocolate. E nós também fazemos as sobremesas de Páscoa na taça. A gente faz a taça ali de Páscoa. O ovo na taça, onde você desenforma, sabe? Muito legal. O que mais, gente? Já falei de quase tudo aqui. Agora eu vou falar. Isso aqui é um microplane, que é o quê? Um ralador, que você consegue ralar as raspas de laranja com precisão, sem tirar aquela casquinha branca. Amo de paixão isso aqui. Super indico, mas não é preciso. Você não precisa comprar isso agora. Você pode usar o seu raladorzinho aí, que você tem na sua casa tranquilamente, até você ter condição de comprar um desse aqui, tá? O mais conhecido, da marca mais conhecida, é o Zester. Esse aqui não é o Zester, mas ele é muito bom também. O que eu super indico que você precisa ter, que não tá aqui, por exemplo, é o liquidificador, você precisa ter, tá? Isso aqui ele tá bem velhinho, eu vou até ganhar outro, né, amor? Esse aqui é um mixer. É importante você ter um mixer para começar, porque você pode
salvar recheios, né, deixá-los mais liso. Você consegue triturar mais rápido alguma coisa que você precisa triturar ou misturar algum creme rapidamente com isso aqui. Então, isso aqui você usa para muitas coisas. O mixer você realmente usa. E outra coisa, a batedeira planetária você precisa? É legal ter, porque ela é maior, você pode deixar batendo ali. Mas a batedeira de mão você precisa necessariamente ter. Porque você bate ali um chantilly na mão. Às vezes são pequenas porções que você precisa bater. Então você pegar uma planetária lá com a tigelona, um bolzão grande, sabe? É cansativo, é pesado, é trabalhoso. A de mão, eu quase não uso. A de mão você bate rapidamente ali todos os preparos, entendeu? Então uma batedeira de mão não precisa ser cara. Essa aqui, por exemplo, não é. Pra você ir ali no batidão do seu dia a dia. Gente, pra finalizar, eu vou falar aqui o que você precisa ter, tá? Que eu indico. Você precisa ter uma boa panela. A boa panela vai otimizar o seu tempo e aumentar a quantidade e a sua capacidade de produção. Adriana, não tenho, já falei que não tem. Então, use a que você tem, mas coloque como prioridade comprar uma boa panela para você. O que você precisa ter? Você precisa ter balança. A balança, sim, para começar na confeitaria, ela é necessária para você poder ter precisão nos seus preparos e você fazer preparos profissionais, preparos padronizados. É aquela sobremesa que o cliente compra hoje. Amei sua sobremesa, Adriana, que sobremesa maravilhosa. Daqui a um mês, Adriana, quero aquela mesma sobremesa. Aí ela vai comer, nossa, Adriana, mas tá diferente. Não tá igual a primeira vez. Por quê? Porque eu não fiz com padronização, não pesei, eu fiz de cabeça, de olhão. Aí uma hora dá certo, outra hora dá errado. Entenderam? Então, para você ter precisão no seu preparo, você precisa de balança. O que mais que você precisa? Você precisa de uma boa espátula. Necessariamente, você precisa comprar uma boa espátula para você poder fazer os seus cremes. Você precisa de um fouet. Mas o fouet também nem é tão necessário. Você pode substituir por um garfo por enquanto, tá bom? O que mais que você precisa? Aqui... Você tá falando que é indispensável. Que é indispensável. Julgo indispensável, tá? E tigelas em geral, você precisa ter de todos os tamanhos para você otimizar a sua organização, seu mise en place, formas também, ok? Colheres que você já tem, tudo isso. O que você tem em casa? Você tem forma? Sim. Você tem colheres? Facas? Sim. Você tem vários tipos de tigelas? Provavelmente. Talvez você não tenha uma espátula e uma balança, né? E talvez uma panela como essa aqui. Mas vocês viram aqui que você não precisa de muito para começar? Então é essa a ideia, tá bom? E pra gente finalizar, né, eu quero agradecer a sua participação. Amanhã não, sexta-feira temos live de novo aqui. Vou falar o tema para vocês amanhã da nossa live. A partir da semana que vem, terça-feira e quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos um horário marcado aqui. Nós vamos trazer muitos conteúdos sobre técnicas, né, de sobremesas, sobre talvez medos que você tenha em começar na confeitaria.